Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 1 em diante, que diz assim: Exemplos das histórias de Israel. Amém, irmãos? Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa receber em seu dispositivo as mensagens do YouTube e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Amém? Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá. Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo do 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Isso quer dizer que a gente precisa ser batizado, tanto no Espírito quanto nas águas. Amém, irmãos? Diz assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Sabe, irmãos, quando o povo não entrou para a terra prometida, foi porque eles ficaram prostrados. Mas por que eles ficaram prostrados? Veja na continuação. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, uma delas foi a cobiça. Continuando, que diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, está escrito. Segunda coisa que eles cometeram que desagradava a Deus, idolatria, fazendo ídolos para adorarem. E continuando, que diz: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. O que quer dizer? Deitar-se, repousar-se com imoralidade sexual ou qualquer outra coisa, com o seu próximo, que ele fizesse, que não era para com Deus. E continuando, que diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Quarta coisa que eles fizeram. Irmãos, o povo passou 40 anos no deserto. Era para eles ter atravessado, o deserto e ir para a terra prometida em 40 dias. Mas se estendeu por 40 anos por causa do povo mesmo. Então, colocou o Senhor à prova e morreram, muitos ali pelas mordeduras da serpente. Continuando,
versículo 10, que diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 5. Irmãos, murmurar é triste. Nada vai para frente. Todas as vezes que a gente pensar em reclamar, em murmurar da vida, do que está passando, agradeça a Deus. Porque Ele vai contemplar a tua dor, o teu sofrimento e vai providenciar o escape para tu sair dela. Entende? Não insista em murmurar. Os exemplos já estão aqui. Todos separados, todos escritos no Velho Testamento e também no Novo, para que a gente não cometa os mesmos erros. Entende? E versículo 11 diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Então, para as pessoas que cometeram esses 5 erros, o fim do século está chegando para ela. Para advertência nossa, né? Para não cair em tentação, para não cair nessa cilada, que é cometer essas coisas que desagradam muito a Deus. Não é porque estava escrito no Velho Testamento que não vai valer para agora. É lógico que vale. A palavra do Senhor, ela permanece firme. Ela permanece sendo fiel. Ele não diz nada para se arrepender. Entende, irmãos? Então, continuando, que diz assim: aqueles, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O que isso quer nos dizer, irmãos? Vigia, porque todas as áreas de nossa vida a gente pode estar caindo em tentação, a gente pode estar descuidando e por isso permitindo a brecha para que a gente esteja, sabe, de forma que desagrada a Deus. E não é assim que a gente quer estar perante o Senhor. A gente precisa estar alvo como a neve, limpo, sabe, revestido de todo o poder do Espírito Santo. Sabe, irmãos, que a gente possa estar diante dos céus e terras sem dever nada. É claro que somos falho e pecador, mas não é que você não pode pecar mais. Você pode, mas não nos mesmos erros, entende? Imagina você ficar errando no mesmo erro e pedindo desculpa a Deus. Ele vai saber que não vai ser algo que você se arrepende de todo o coração, entende? Vai ser algo que você está gostando, porque está falhando e está pedindo perdão. E o Senhor só recebe o perdão se for de todo o coração. E Ele sabe quando é de todo o coração ou não, porque Ele sonda as nossas vidas. Então, você pode estar pensando que está enganando o Senhor e não. Está enganando a si próprio. Entende? Então, que a gente possa ficar limpo, sem dívida alguma. E se a gente pecar, a gente peça perdão. E se a gente venha a cair em vários outros erros, beleza. Mas a gente tem que vigiar para não errar. Entende, irmãos? Para renunciar ao máximo da nossa carne. Então, a vontade de Deus é essa para as nossas vidas. Que a gente tome como exemplo o que já fizeram, o que já fez o homem perecer nos nossos antepassados. Amém, irmãos? A Bíblia, ela nos instrui a isso. É a sabedoria milenar. Algo que vem de Deus
para que a gente permaneça firme, de pé e que não caia. E se cair quer dizer sair da presença de Deus. Então vigiem muito, porque os tempos não estão de brincadeira. Amém, irmãos? E por último, que diz assim, o versículo 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, é claro que no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. O Senhor já venceu o mundo e nós que estamos nele também venceremos. Mas quer seja ímpio ou justo, todos eles passarão por aflição. A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Entende, irmão? Então a gente vive no mundo de trevas. Que a nossa própria carne se inclina para o pecado. Mas lembre-se, nós somos luz. Então, por mais que a gente habite no mundo de trevas, sabe, irmãos? A gente é luz. A gente é salvação. É libertação, sabe? Para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, irmãos, que a gente continue sendo exemplos a ser seguido. Que a gente possa ser cada vez mais parecido com o Senhor. Imagem e semelhança do Criador, é isso que somos. Então, que a gente possa dar bons exemplos, bons testemunhos do que vivenciamos na presença de Deus. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem, próximo vídeo, né? Eu conto com a ajuda de todos. Seja a boca de Deus nessa geração. Compartilhe a mensagem do Senhor conforme o próprio Deus brandar no teu coração. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau, um beijo no coração. Fui!